Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o professor Rafael. Vamos começar a aula de número 11, que será a última aula sobre movimento curvilíneo. Após esta aula, iremos começar o assunto de forças. Iremos categorizar as forças, mas antes disso, vamos falar sobre composição de velocidades, que é o último assunto sobre movimento curvilíneo. Vamos ao livro, ver o que o livro fala sobre isso. Introdução. Consideremos um avião voando com uma certa velocidade, em um local onde o ar está parado, sem ventos. Ótimo, então vamos visualizar. Não tem vento nenhum. O ar está parado. E o avião está voando com certa velocidade. O livro continua. Se começar a ventar, o avião estará animado de dois movimentos. O movimento em relação ao ar, que lhe é proporcionado pelos motores, e o movimento do ar em relação à terra, que também desloca o avião. Então, nós temos aqui, atuando sobre o avião, o seu motor e o ar. O motor impulsiona o avião para frente. O ar pode ajudar, né? Se for a favor, o ar ajuda o avião a ir para frente. E se for contra, o ar retarda o avião. Aí o motor vai ter que exercer mais força, né? Consumir mais combustível por causa do ar contrário. Voltemos ao livro. Situações como esta, em que um corpo possui simultaneamente duas ou mais velocidades em relação a um observador, são encontradas frequentemente. Por exemplo, um barco que se movimenta em um rio enquanto é arrastado pela correnteza. Uma pessoa que caminha dentro de um veículo enquanto é levada pelo próprio veículo. Então, nós temos essas situações. Uma situação fácil de visualizar é quando um barco está num rio, né? Ele pode estar indo a favor da correnteza, aí você não vai precisar gastar combustível, né? Só deixar a correnteza te levar. E você também pode ter um barco indo contra a correnteza. Neste caso, você vai ter que gastar combustível, porque, né, para subir rio acima contra a correnteza, você vai ter que gastar combustível. Vai ter que exercer uma força contra a correnteza, né? Continuemos. Qual seria a velocidade com que um observador veria se movimentar um corpo animado de duas velocidades? Lembrando que a velocidade é uma grandeza vetorial, podemos concluir que a velocidade observada para o corpo será resultante das velocidades que ele possui. Portanto, o avião citado anteriormente se desloca com uma velocidade igual à soma vetorial. A soma vetorial da velocidade do avião no ar com a velocidade do ar em relação à Terra. Tudo bem? Agora veremos um exemplo para entendermos melhor o que está acontecendo aqui. Exemplo número 1. Consideremos um barco cuja velocidade em relação à água, proporcionada pelos motores, é VB, né, velocidade do barco, igual a 6 metros por segundo. Este barco se movimenta em um rio cuja correnteza tem uma velocidade VC igual a 4 metros por segundo, né? Então,
VB igual a 6 metros por segundo é a velocidade do barco e VC igual a 4 metros por segundo é a velocidade da correnteza. Vejamos as situações. Na letra A, barco e correnteza estão no mesmo sentido, né? Aqui tem, tanto na letra A quanto na letra B, eles possuem os mesmos, mesma direção, né? Na letra A, mesma direção e mesmo sentido. Na letra B, mesma direção, porém sentido contrários. A correnteza vai para um lado e o barco para o outro. Agora, na letra C, o barco não tem nem o mesmo sentido e nem a mesma direção, né? A correnteza e o barco estão em direções diferentes. Não são contrárias, são diferentes, né? Não existe direção contrária, só existe apenas sentido contrário. A direção é a mesma como na letra A e B, porém na letra A mesmo sentido, na letra B sentido contrário e na letra C não tem nada aí nem contrário e nem no mesmo sentido, é simplesmente diferente. Vamos continuar e ver aqui o que o livro diz. Qual a velocidade com que o barco desce o rio? O barco está animado simultaneamente por duas velocidades. Portanto, ele se movimentará em relação à Terra com uma velocidade v, que é a resultante da velocidade dele, do barco, e a da correnteza. Se estiverem no mesmo sentido, elas se somam. Neste caso, VB e VC são vetores de mesma direção e de mesmo sentido. Então, vai ser simplesmente a soma, né? A velocidade do barco em relação a um observador na margem do rio não é em relação ao rio. Não é em relação ao rio. Em relação ao rio, a velocidade do barco é VB. Em relação ao observador na margem, vai ser a soma, a velocidade do barco mais a velocidade do rio, que é igual a 6 mais 4, que é igual a 10 metros por segundo. Vemos que o valor da velocidade resultante é dado pela soma algébrica dos módulos de VB e VC, e assim o barco desce o rio mais rapidamente do que se não existisse a correnteza. Agora, na letra B, qual é o valor da velocidade com que o barco desce o rio quando barco e correnteza estão em sentidos opostos? Para essa situação, os vetores VB e VC têm a mesma direção, né? Mesma direção, porém, sentidos contrários. E o valor da velocidade resultará em V igual a VB menos VC, né? Sempre o maior menos o menor aqui, né? Vai ser 6 menos 4, que é igual a 2 metros por segundo, né? Como a velocidade do barco é maior que a velocidade do rio, então o barco consegue subir o rio. Agora vejamos um detalhe. Se fosse o oposto, se a velocidade do barco fosse 4 para cima e a velocidade do rio 6 para baixo, aí seria menos 2, né? Na verdade, o barco tem velocidade menor que a do rio. Ele tenta subir com 4 metros por segundo e o rio empurra ele para baixo com 6 metros por segundo. Na verdade, a velocidade do barco em relação ao observador na margem vai ser 2 metros por segundo, não no sentido do movimento do barco, mas para baixo no sentido do rio que está descendo. Então, o barco pode ou não vencer a correnteza, né? Só se a correnteza for menor que a velocidade do barco, que o barco vai conseguir, de fato, vencer a correnteza. Evidentemente, em virtude do menor valor da velocidade resultante, o barco gastará mais tempo para subir o rio do que para descer. Isso é óbvio, né? Quando a correnteza ajuda, então, o barco vai mais rápido. E na letra C, vamos ver a letra C. Se a velocidade VB for orientada perpendicularmente à margem, com que velocidade o barco se deslocará em relação ao rio? Né? Aí teremos que compor as velocidades. Vamos ver o que o livro fala. Neste caso, VB e VC não possuem a mesma direção, né?
nem direção e nem sentido. A velocidade resultante poderá ser obtida pela regra do paralelogramo, né, como nós vimos anteriormente. Consequentemente, o barco irá se deslocar ao longo da trajetória AB mostrada na figura. Como VB é perpendicular a VC, o módulo da velocidade resultante será, né, voltemos lá, né, temos VB nessa direção aqui, temos VC nessa direção aqui, né? A resultante vai ser nessa direção aqui. Ok? Beleza? Então, nós iremos compor o paralelogramo, né? Iremos descobrir que V é igual a VB ao quadrado mais VC ao quadrado. E a raiz disso tudo, né? V é igual a raiz quadrada de VB ao quadrado mais VC ao quadrado, né? Se nós desenvolvermos este raciocínio, iremos ver que V é igual a 7,2 metros por segundo, né? Então, o barco, ele se desloca nessa direção aqui, direção dessa seta maior, com a velocidade de 7,2 metros por segundo. Ok? Tudo bem? Entendido? Vamos continuar agora, independência das velocidades. Examinando a figura 3.18c, 3.18c, qual é essa? 3.18c. Então, o livro está falando dessa aqui, 3.18c. Notamos que as velocidades VB, velocidade do barco, e VC, velocidade da correnteza, são perpendiculares entre si. Isso significa que VC não tem componente na direção de VB, e, portanto, a correnteza não terá nenhuma influência no tempo que o barco gasta para atravessar o rio. Consequentemente, haja ou não correnteza, o tempo de travessia será o mesmo. Pois o efeito da correnteza é unicamente de deslocar o barco rio abaixo. Então, o livro está propondo essa teoria aqui, que se você tiver um rio de água parada, um lago, né, como se fosse água parada, e tentar atravessar de uma margem para outra, o tempo de travessia é independente da correnteza. Você pode pegar um rio bem forte e um lago, né, de água parada, o tempo de travessia é o mesmo, que o efeito da correnteza do rio é apenas de deslocar o barco para baixo e não de impedi-lo de atravessar o rio. Ok? Essa é a teoria do livro. Do mesmo modo, sendo nula a componente VB na direção da correnteza, a velocidade do barco não terá influência no seu movimento rio abaixo. Logo, as velocidades VB e VC são independentes uma das outras, né? Então, se o barco estiver parado no rio, né, ou estiver muito rápido, né, o rio vai levá-lo para baixo. Só que se o barco não tiver velocidade, o rio vai acabar levando ele muito para baixo mesmo. Agora, se tiver uma velocidade na direção da outra margem, o rio vai te levar menos, né? Você vai conseguir vencer a correnteza mais facilmente se você tiver uma velocidade maior. Então, quando um corpo está animado simultaneamente por dois movimentos perpendiculares entre si, os deslocamentos na direção de um deles é determinado apenas pela velocidade naquela direção. Essa independência dos dois movimentos simultâneos e perpendiculares foi observada experimentalmente por Galileu, né? Já falamos do Galileu anteriormente. Agora vejamos a figura 3.19. Mostramos a experiência realizada por ele, a experiência de Galileu. Aí na figura 3.19, Galileu verificou que a velocidade horizontal do objeto B
não tem influência em seu movimento vertical, né? Então, a velocidade com que ele chega ao solo ao cair é independente da velocidade horizontal dele. Você pode empurrá-lo para frente ou simplesmente abandoná-lo para baixo e ele cairá com a mesma velocidade no solo. As velocidades verticais e horizontais são aí independentes umas das outras. Então Galileu mostrou isso, deixando um objeto A cair verticalmente e no mesmo instante lançando horizontalmente um objeto B, Galileu verificou que ambos caem simultaneamente, gastando o mesmo tempo para atingir o solo. O objeto A em queda livre tem apenas a velocidade vertical v vertical. O objeto B está animado por dois movimentos perpendiculares, possuindo além da velocidade v vertical de queda uma velocidade vh horizontal devido ao impulso do lançamento. Como A e B gastam o mesmo tempo para cair, Galileu concluiu que a velocidade vh, né, horizontal, não influi no movimento de queda do corpo B. Isto é, as velocidades vh e vv atuam simultaneamente sobre B, independentemente uma da outra. Bom, isso daqui é válido só para velocidades baixas, né, pequenas velocidades, e para alturas baixas, porque se você tiver muito alto e a velocidade muito horizontal muito grande, então isso daqui não vale, né? Não vale. Por exemplo, a Lua nunca cai na Terra. Então, a Estação Espacial Internacional ela não cai na Terra, porque ela está muito longe, né? Então, isso daqui de você lançar horizontalmente ou simplesmente abandonar só é válido para perto da Terra. Se você estiver muito alto, isso não é válido. Ok, continuemos. Atualmente, podemos verificar que Galileu chegou a resultados corretos através de fotografias especiais, como as da figura número 20, 320. Ok. Vamos ver aqui, tem uma outra figura aqui do lado, sendo VPH a velocidade da pessoa em relação ao trem e VTS a velocidade do trem em relação ao solo, a velocidade VFS da pessoa em relação ao solo será dada pela resultante, né? Então aqui, se você tiver uma pessoa correndo em cima do trem, né, você vai somar, né, para um observador no solo, não no trem, no solo, a velocidade da pessoa vai ser a velocidade do trem mais a velocidade dela, né, em relação ao trem. Vai ser a soma. Vamos aí ao exemplo 2. Um barco com uma velocidade VB igual a 4 metros por segundo, orientada perpendicularmente à margem, atravessa um rio cuja largura é 100 metros. Partindo do ponto A e chegando ao ponto C. A velocidade da correnteza é 2 metros por segundo. Quanto tempo o barco gastará para atravessar o rio? Né, primeiramente, nós temos que ver, né, qual será a velocidade, né, de travessia do barco, né? A velocidade de travessia do barco aqui vai ser 4 metros por segundo, que é a velocidade isso, a velocidade do barco, 4 metros por segundo. Então, para atravessar o rio de 100 metros de largura, vai ser 100 metros dividido por 4 metros por segundo, que vai ser 25 segundos, então. 25 segundos para atravessar o rio, né? O tempo de travessia é determinado apenas por VB, pois VC é perpendicular a VB e não influi neste deslocamento. Isto equivale a dizer que o barco percorre uma distância L com a velocidade VB
gastando na travessia um tempo t dado por 100 metros dividido por 4 metros por segundo, que é igual a 25 segundos. Se não existisse a correnteza, o tempo de travessia seria, evidentemente, ainda 25 segundos. Então, essa é a teoria do livro, que a velocidade da correnteza não influencia no tempo de travessia do barco. Agora vamos para a letra B. Qual o valor da distância D entre os pontos B e C da figura? Bom, se não existisse a correnteza, o barco seguiria a trajetória AB. Trajetória AB, qual seria? Aqui. Essa é a trajetória de B e de A, né? Trajetória B é nesse sentido aqui. Se não existisse a correnteza, o barco seguiria a trajetória B. A distância D Então, a distância D é, então, o deslocamento provocado apenas pela correnteza, pois VB não influi neste deslocamento. Como as duas velocidades atuam simultaneamente durante um tempo de 25 segundos, o deslocamento produzido por VC será D vai ser igual a VC vezes T, né? VC aqui é a velocidade da correnteza e T é o tempo de travessia, né? Então, para calcular esse D aqui, basta calcular a velocidade nessa direção aqui e usar o tempo de travessia, 25 segundos, né? Que nós aqui achamos, né, 2 metros por segundo vezes 25 segundos, que é igual a um D de 50 metros. Então, esse seria o deslocamento do barco, tá? Mas, se você quiser explorar mais um pouco o problema e calcular essa distância aqui, ó, essa distância aqui de D para A, é só fazer isso aqui, né? Podemos fazer isso aqui, ó. Vai ser essa distância aqui, vamos chamar de AC. Então, a distância AC vai ser igual a raiz quadrada de 100 ao quadrado, né? Raiz quadrada de 100 ao quadrado, mais 50 ao quadrado. Né? Aí você vai achar o valor de... Eu vou fazer aqui na minha calculadora, você vai achar o valor de 100 ao quadrado mais 50 ao quadrado, que é igual a aproximadamente 112. Vou escrever aqui nesse canto aqui, aproximadamente 112. Então, essa distância aqui, essa distância aqui é 100, essa distância aqui é 50, e essa distância aqui vai ser 112. Tudo bem, pessoal? Bom, então, esse vai ser o final da cinemática. Vai ser o último vídeo, a última aula de cinemática. Eu espero que vocês tentem fazer os exercícios, né? E na nossa aula de exercício, nós vamos trabalhar em cima das dúvidas de vocês, né? Muito interessante que vocês tentem fazer os exercícios, né? Porque é assim que se aprende, tentando fazer os exercícios. E a partir da semana que vem, iremos para esse tópico aqui, ó. Iremos para as leis de Newton, né? Vai ser o nosso próximo tópico, leis de Newton. Mas
ainda estamos em cinemática. Qualquer dúvida é só me perguntar. Tudo bem, pessoal? Tchau!